Era uma terça-feira comum quando ele olhou para o espelho e não reconheceu mais quem estava do outro lado. Não por ter mudado fisicamente, mas porque algo dentro dele havia se apagado. Ele era o cara que sempre respondia na hora, que planejava os encontros, que fazia questão de estar presente. Era ele quem perguntava como foi o dia, quem lembrava das datas importantes, quem sustentava a conversa quando o silêncio chegava. E então, numa tarde qualquer, ele simplesmente parou. Não por raiva, não por vingança, mas porque percebeu que estava sozinho mesmo estando acompanhado. Ninguém notou quando ele parou de tentar. Ninguém perguntou se ele estava bem. E foi nesse silêncio que ele entendeu algo que mudaria tudo. Então me diga uma coisa, o que está acontecendo com os homens? E por que tantas mulheres não conseguem entender? Existe um fenômeno acontecendo agora, neste exato momento, em cada canto do mundo. E poucos estão falando sobre isso abertamente. Os homens estão se afastando. Não de forma agressiva, não com gritos ou portas batendo, mas com um silêncio ensurdecedor. Estão saindo de relacionamentos que drenavam sua energia, deletando aplicativos de relacionamento, recusando jogos emocionais que antes aceitavam sem questionar. E quando alguém pergunta por quê, a resposta vem envolta em incompreensão, como se fosse uma falha de caráter, como se fosse imaturidade ou medo de compromisso. Mas não é nada disso. É cansaço. Um cansaço profundo, do tipo que não se cura com uma noite de sono. É o cansaço de carregar expectativas sozinho, de ser o único investindo emocionalmente, de perceber que seu esforço é visto como obrigação, nunca como gesto de amor. O homem moderno acordou para uma realidade dura. Ele percebeu que se tornou invisível. Não importa o quanto ele trabalhe, o quanto ele se esforce, o quanto ele tente ser presente, parece que nunca é suficiente. Ele vê ao redor um mundo que de se retirar não é uma decisão impulsiva. É o resultado de meses, às vezes anos, de pequenas decepções acumuladas. É o resultado de perceber que suas necessidades emocionais foram constantemente minimizadas, que seus sentimentos foram tratados como inconvenientes, que sua presença foi dada como garantida. E o mais doloroso de tudo é perceber que ele se tornou funcional, não essencial. Ele é importante pelo que faz, não pelo que é. E isso corrói a alma de uma forma que poucas pessoas entendem. O silêncio masculino não é falta de comunicação, é autopreservação. É a última linha de defesa contra um mundo que constantemente exige mais do que oferece. Esse homem aprende a guardar suas emoções porque cada vez que as compartilhou, elas foram usadas contra ele. Cada vez que se abriu, foi visto como menos atraente. Cada vez que demonstrou necessidade, foi rotulado como carente. Então ele construiu muros, não por frieza, mas por sobrevivência. E agora ele está descobrindo algo poderoso. Ele está descobrindo que não precisa de validação externa para ter valor. Que sua paz interior vale mais do que qualquer atenção temporária. Que estar sozinho é infinitamente melhor do que estar acompanhado e se sentir vazio. Ele está aprendendo a se bastar, a encontrar satisfação em suas conquistas pessoais, em seus hobbies, em suas amizades verdadeiras, em seu crescimento espiritual e intelectual. E quanto mais ele se afasta do jogo de validação, mais ele percebe o quanto estava preso a um ciclo vicioso. Um ciclo onde ele precisava constantemente provar seu valor, onde sua energia era drenada tentando ser suficiente para alguém que nunca estaria satisfeito. E essa percepção liberta. Dói no começo, mas liberta. Porque pela primeira vez, ele não está correndo atrás. Ele está construindo. Não está tentando impressionar. Está se tornando. Não está buscando completude em outro. Está se tornando completo por si mesmo. E aqui está a parte que vai fazer muita gente desconfortável. Talvez o problema não seja o amor, mas o tipo de amor que o mundo está oferecendo hoje. Um amor condicional, baseado em performance, em utilidade, em entretenimento constante. Um amor que exige, mas não nutre. Que cobra, mas não entrega. Que quer presença, mas não oferece reciprocidade. Os homens estão acordando para o fato de que esse tipo de amor não vale a pena.
que é melhor estar sozinho com propósito do que acompanhado sem direção, que é melhor ter paz do que ter drama disfarçado de paixão. E essa mudança de consciência está assustando muita gente, porque pela primeira vez em muito tempo, os homens não estão competindo, não estão desesperados, não estão dispostos a aceitar qualquer coisa só para não ficarem sozinhos. Eles estão estabelecendo padrões, estão exigindo reciprocidade, estão escolhendo a si mesmos. E agora vem a parte que realmente vai incomodar. A resposta que muitas mulheres não vão gostar de ouvir. Os homens estão se afastando porque finalmente descobriram o próprio valor. Eles olharam para dentro e perceberam que têm muito a oferecer, mas que não precisam mais suplicar para que alguém veja isso. Eles pararam de mendigar atenção. Pararam de perseguir quem não demonstra interesse real. Pararam de investir energia em quem só aparece quando precisa de algo. E essa mudança é assustadora para um sistema que se acostumou com homens disponíveis, sempre prontos, sempre esperando, sempre aceitando menos do que merecem. Mas agora, a dinâmica mudou. Aquele cara que antes mandava mensagem todo dia simplesmente parou. Não porque deixou de se importar, mas porque percebeu que estava se importando sozinho. Aquele homem que planejava tudo, que fazia questão de estar presente, que resolvia os problemas, agora está focado em resolver os próprios problemas primeiro. Não por egoísmo, mas por necessidade. Porque ele entendeu que não pode dar do que não tem. Que não pode ser forte para alguém se ele mesmo está quebrado por dentro. Que não pode construir um futuro com alguém se ele ainda está construindo a si mesmo. E sabe o que é fascinante nessa transformação? Quanto mais os homens se afastam dessa busca desesperada por validação, mais fortes eles se tornam. Mais focados. Mais realizados. Mais completos. Eles descobrem que não precisam de uma relação para se sentirem inteiros. Que não precisam de atenção constante para saberem seu valor. Que não precisam da aprovação de ninguém para seguirem seu caminho. E isso não é ódio contra as mulheres, não é ressentimento, não é amargura. É simplesmente uma escolha consciente de priorizar a própria saúde mental e emocional. É a decisão de não mais aceitar migalhas emocionais. De não mais se contentar com amor pela metade. De não mais sustentar sozinho o peso de um relacionamento que deveria ser dividido. Os homens estão finalmente escolhendo a paz, em vez da aprovação. Estão escolhendo o silêncio produtivo, em vez do ruído tóxico. Estão escolhendo crescer sozinhos, em vez de diminuírem acompanhados. E essa escolha não é fraqueza, é a forma mais pura de força. Porque exige coragem para se afastar do que é familiar, mesmo quando familiar significa dor. Exige maturidade para reconhecer que você merece mais, mesmo quando todos ao redor estão se contentando com menos. Exige sabedoria para entender que nem toda solidão é ruim. Às vezes ela é necessária para você se reencontrar. E então, depois de todo esse processo, algo acontece. O homem que se afastou, que se reconstruiu, que se tornou completo por si mesmo. Esse homem não é mais o mesmo. Ele não volta correndo quando alguém decide dar atenção. Ele não se empolga com migalhas. Ele não aceita amor condicional. Porque agora ele sabe o que vale. Ele conhece sua paz. E não vai trocá-la por nada que a perturbe. Esse é o novo homem que está surgindo. Não é o homem raivoso, não é o homem amargurado, não é o homem que desistiu do amor. É o homem que entendeu que o amor verdadeiro começa por ele mesmo. Que respeito se conquista quando você primeiro se respeita. Que você atrai o que você é, não o que você finge ser. E essa consciência muda tudo. Então talvez o afastamento masculino não seja um problema a ser resolvido. Talvez seja uma evolução necessária. Uma recalibração de valores, de prioridades, de expectativas. Talvez seja o momento em que os homens finalmente param de se sacrificar em altares de relacionamentos que não os honram. Talvez seja o momento em que eles percebem que não precisam ser perfeitos para serem suficientes, mas que também não precisam aceitar serem tratados como insuficientes. É uma mudança silenciosa, mas profunda. Uma revolução que não grita, mas que transforma. Uma transformação que não busca reconhecimento, mas que exige respeito. E no final, não é sobre homens contra mulheres,
Não é sobre guerra dos sexos. Não é sobre quem está certo ou errado. É sobre seres humanos que finalmente estão escolhendo não mais se perder em outros. Que estão aprendendo que amor próprio não é egoísmo, é fundação. Que estão entendendo que você não pode construir nada sólido se sua base está quebrada. Os homens não estão desaparecendo, estão apenas acordando. Acordando para o próprio valor, para a própria força, para o próprio caminho. E se você quer realmente entender essa mudança, se quer compreender o que está acontecendo na mente masculina moderna, então presta atenção, porque essa transformação não é temporária, é permanente. Não é uma fase, é uma evolução. E quem não entender isso, vai ficar se perguntando por que aquele cara que sempre estava disponível, de repente não está mais. Por que aquele homem que sempre tentava, simplesmente parou? Por que aquele que sempre voltava dessa vez, escolheu seguir em frente? A resposta é simples, mas profunda. Ele finalmente aprendeu a escolher a si mesmo, e não há volta depois disso. O link está aqui embaixo se você quiser entender mais sobre essa nova mentalidade masculina. Porque o mundo mudou, e os homens estão mudando junto. A única pergunta que resta é: você vai conseguir acompanhar essa mudança? Ou vai ficar presa no passado esperando por um homem que não existe mais?